Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos voltaram e contaram tudo o que tinha acontecido no caminho, e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e, cheios de medo, pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes tantas dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e ossos. Como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles ainda não podiam acreditar que estavam alegres e surpresos. E então Jesus disse: Tendes aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que eu cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quando os discípulos de Emaús retornam à comunidade, eles não sabiam de fato que Jesus também retornaria. O amor de Jesus pelos discípulos é um amor incondicional, que é capaz de suprir todas as barreiras. Jesus disse que os discípulos era para ele como irmão. Mas ser como irmão de Jesus é de fato reconhecer que o Cristo ressuscitado quer de nós uma coisa: que sejamos abertos à vontade dele. Essa vontade só vai ser correspondida se nós também extrairmos algo muito importante do Evangelho. Um detalhe que chama muito a atenção. Jesus aparece e diz: A paz esteja convosco. Para sermos de Jesus, nós temos que ter um coração de paz. Eu não posso ser cristão de coração amedrontado, ressentido, que fica resmungando para tudo e para todos. Vou na missa, louvo e bendigo ao Senhor, mas em casa, na rua, resmungo, falo mal do outro, acabo arrumando qualquer encrenca. Se de fato somos de Cristo, cadê esta paz que está em Jesus e que Jesus nos transmite? Jesus deseja uma paz reconstrutora, pois estes 11 irmãos de Jesus tinham sofrido muito após a morte de seu mestre e sabiam que eram os próximos a ser pegos. O coração dos discípulos estava amedrontado. Eles estavam com medos. Segundo passo para entender a vontade de Deus é ver as feridas de Jesus. Ele então mostra ao lado e os buracos dos pregos. Mas por quê? Veja uma cicatriz. Se você tem uma cirurgia que você fez há muito tempo que ficou a cicatriz, olha para ela. Tá aí a marca, não tá? Na hora, ela dói. Nos primeiros dias, você sente ela. Mas depois, quando passar os tempos, você já não vai sentir mais. No momento, você sente, mas depois você já não sente mais. Jesus quer curar as angústias.
E para isso, ele mostra o lado e os buracos dos pregos, dizendo: olhem bem aqui, aqui tem os buracos, aqui tem as lanças, mas não dói mais. Eu ressuscitei, para que no madeiro da cruz seja enterrada toda e qualquer dor. E para provar que ele estava com os discípulos e sanar de vez o medo que eles tinham, Jesus nos ensina que a confiança diz: eu tenho fome. A confiança nos faz dizer: eu tenho fome. Mas fome de quem? De Jesus. E quando eu provo para o outro que eu estou com Jesus no meu coração, é porque eu tenho mais fome de Jesus, mais sede de Jesus. Jesus exclama: eu tenho fome. Mas por que Jesus exclama: eu tenho fome? Para mostrar aos discípulos que era ele mesmo quem estava ali. Deram-lhe um pedaço de peixe. Ele comeu. Para mostrar aos discípulos que era de fato ele. Mesmo quando duvidamos, mesmo quando a gente está em algum desafio, mesmo quando a gente está em alguma dificuldade, quando o medo nos atormenta, quando eu entro em alguma tribulação, quando eu entro em uma via sacra, Jesus nos prova que Ele é o caminho, a verdade e vida. Este caminho bonito, este caminho cheio de força e de esperança, capaz de passar a ressurreição. A gente viu um evangelho tão bonito ontem. Jesus que vai atrás dos discípulos de Emaús, um casal. Jesus vai curar aquele casal. Jesus entra dentro daquela família, se apresenta dentro daquela família como uma pessoa que para eles não reconheciam que era Jesus. Uma missão única que os discípulos tinham e que Jesus sabia que era preciso reunir todos. O encerramento do Evangelho nos dá uma explicação muito bonita. Além de explicar a morte, Jesus também convida aqueles dos quais estiveram sempre com ele e que ouviram sempre a sua palavra e a sua meditação todas as vezes, e também ouviram sempre aquelas milhares de curas, milhares de milagres que Jesus havia feito, a espalhar o evangelho. E a quem muito confiou, muito mais será exigido. Jesus confiou a amizade e o amor aos discípulos. Jesus confiou o carinho aos discípulos. Jesus confiou o irmão aos discípulos. Veja bem, você pode considerar isso até na sua família. Eu tenho um estrangeiro, um amigo. Quando eu chamo aquele amigo de irmão, você para mim é um irmão, eu estou considerando ele na minha família. Eu estou dizendo, olha, você eu tenho um carinho especial, um carinho único, transformador. E Jesus tinha esse carinho incondicional, este amor incondicional com todos os 11 discípulos. Um amor que foi retribuído a eles. Jesus então disse: vocês serão minhas testemunhas disso. E quando Jesus fala minhas testemunhas, Jesus está querendo que os discípulos espalhem de fato o Evangelho. Testemunha viva. Que a pessoa toque e veja e espalhe aquilo que aconteceu. Então, finalizando este evangelho de hoje, eu digo que para sermos abertos à vontade de Jesus, temos que ter o mesmo amor que Jesus também teve com os discípulos, de buscar-lhes um a um, desde aqueles que se perderam e foram lá para Emaús embora,
desde aquele que negou a Jesus 3 vezes, e reuni-los. Dai-nos a missão de anunciar o Evangelho. Que saibamos ter esse amor por Jesus, acima de tudo e de todos. E que Jesus sempre seja o nosso centro. Não adianta eu ter uma vida de luxúria, uma vida onde reina muitas coisas e eu não deixo Jesus ser o centro. Eu vi uma coisa na internet esses dias que é verdade. Eu vi hoje isso. A gente fala tanto que a gente não consegue ir para missa, que a gente não tem tempo, mas na verdade, preocupação e dificuldade na nossa vida a gente sempre vai ter. Trabalho na nossa vida a gente sempre vai ter. A gente acorda de segunda a sexta para trabalhar, levanta cedo, regaça a manga e vai. A diferença é que a gente sabe deixar Jesus no centro. As pessoas que dizem eu não tenho tempo para ir para a missa são pessoas que infelizmente não sabem a importância e o valor de deixar Jesus ser o centro da nossa vida. E vejam que Ele quer ser o centro. O Evangelho de hoje prova que Jesus quer ser o centro da nossa vida, mas muitas vezes a gente não deixa. Muitas vezes a gente não quer, porque o nosso coração é fechado pelo medo, pela dor, pela preocupação com o que vai acontecer, pela angústia com o que vai acontecer, por tantos sentimentos que afligem a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Por sua morte, a morte vive.